Todo mundo tá vendo aí? Deixei recortado. Então, vamos lá. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia divina me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Amém. Gente, que salmo lindo, né? É muito, vamos dizer assim, abençoador. Quando ele começa, o Senhor é o meu pastor, ele está falando de algo muito pessoal. O meu pastor. Ele tem um relacionamento. Lembra que a gente já falou essa palavra algumas vezes? Lembra da mulher do fluxo, que Jesus teve relacionamento quando quis ouvir a sua história? Aqui está dizendo que esse pastor ele tem um relacionamento com essa ovelha. E aí ele fala que é o meu pastor. E quer dizer que ele aceita o cuidado desse pastor. E nós vamos ver quais são as características de um pastor e de uma ovelha, para saber se esse Senhor está sendo o meu pastor, o teu pastor, se você está aceitando esse cuidado, essa direção que um pastor dá para a ovelha. Porque quando a gente fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, a gente precisa aceitá-lo como pastor. E a gente vai ver essas características, tá certo? Então, o eterno, no texto, se a gente for pegar esse texto, o William entrou, Se a gente for pegar esse texto no original, tá falando que o eterno é o meu pastor. Bom, e de nada me faltará. O texto original também fala que de nada tenho falta. Porque esse nada me faltará, não dá para a gente pensar que é uma dispensa, que Deus está ali só para suprir a minha necessidade. Não é essa dispensa. O termo aplicado aqui, se a gente pegar os originais, vai dizer de nada tenho falta. Sabe aquela coisa que tem gente que não tem o tudo, mas tudo que tem lhe preenche? É mais ou menos assim, não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. É mais ou menos nesse sentido. Deus preenche, supre essa necessidade. Mas que necessidade é essa? São necessidades reais, vitais e que abençoa. Então, nada terei falta. Essa região que Davi, porque é um salmo de Davi, que Davi está colocando, a gente vai ver que tem umas características. É uma região árida, de deserto. É uma região que às vezes passa 6 meses sem chover. A água é escassa, pastagem é escassa. E ele fala que de nada ele vai sentir falta. Ó, o Afonso aí, de nada vai sentir falta. E é uma região bem difícil. Ele está falando como ovelha, ele não vai sentir falta de nada. Que Deus vai supri-lo.
Deus supra a sua necessidade quando a gente deixa que Ele seja o nosso pastor. E aí, então, a gente já sabe que essa região é uma região árida, escassa de água, e que tinha que procurar pequenos oásis. E essa região tem uma região chamada Negev, que tem um rio, o rio Negev, que tem suas cheias, mas ele sempre fica um pouquinho de água. E tinha que levar essas ovelhas durante horas para essa região para encontrar água. Então, eu vou falar um pouco dessas ovelhas. As ovelhas, elas não aceitavam a troca de pastores com facilidade. Tanto é que quando iam cuidar, pastorear as ovelhas, geralmente tinha um senhor de mais idade e um jovem. Porque quando esse senhor tivesse que fazer alguma coisa fora, ou mesmo morresse, as ovelhas já iam ficar com alguém que conhecia. Eu vou até pegar aqui uma imagem que tem dois cuidando das ovelhas. Por quê? Porque elas tinham dificuldade de aceitar o cuidado de estranho. Elas não aceitavam. Elas não aceitavam ser conduzidas, não bebiam água, não comiam, porque também não reconhecia a voz do seu pastor. Porque ele era estranho, então ela não seguia. Lembra que no texto que nós lemos semana passada, a ovelha reconhece a voz do seu pastor e o segue. Então, aqui tem dois pastoreando. Se um faltar, o outro vai substituir e as ovelhas não vão sentir, porque são pessoas conhecidas, tá certo? As ovelhas são extremamente medrosas, muito medrosas. Por que elas são tão medrosas? Porque é um animal que não tem defesa. Então, ela não tem garras, dentes afiados, ela não tem veneno para se defender. Então, é um animal extremamente medroso. Você acredita que ela tem medo até do seu próprio reflexo na água? Verdade. Às vezes, quando ela está tomando água, ela fica com medo da aparência dela e, mesmo sedenta, ela não consegue beber a água. E o pastor tem que pegar a água com a própria mão, de conchinha, e dar para a ovelha. E às vezes a gente está sedento e não consegue beber a água da fonte da vida de Jesus, porque temos medo. E aí a gente precisa chegar a ele e ele está pronto a dar a água para a gente, tirar o medo da gente. Bom, então essas são uma das características da ovelha. Elas são bobinhas, se perdem com facilidade, são muito ingênuas, mas ela reconhece a voz do seu pastor. Não aceita qualquer condução, tá certo? O pastor ama a sua função. O pastor, agora as características do pastor. O pastor ama a sua função. Ele é aquele que leva um sol nas costas, no rosto. É um serviço árduo. Suas roupas são muito simples. Não tem vaidade. E faz o que ama. Ele ama cuidar do seu rebanho. E o pastor, nós vimos no estudo passado que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E Jesus é o bom pastor. Olha que lindo. Por isso que eu escolhi o Salmo 23 hoje, para dar continuidade ao bom pastor. Falar desse cuidado, desse carinho, nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Então, o pastor atravessa o deserto para alimentar a sua ovelha. Ele vai atrás de verdes pastos, de águas tranquilas. O que será isso, né? E ele fala lá que verdes pastos, águas tranquilas e refrigera a minha alma. Ele me faz descansar em verdes pastos e me leva a águas tranquilas. Essa água tranquila
é uma água que refrigera a alma. Então, ele cuida não só da sede física, mas da sede espiritual, emocional. Então, ele restaura o vigor na sua fonte. Ele leva a gente para uma fonte que dá vigor, que restaura. Guia-me pelas veredas da justiça. Tá aqui, ó. Guia-me pelas veredas da justiça. Caminho certo, reto, seguro. A ovelha se perde com facilidade. Ela é totalmente dependente do seu pastor. Gente, a ovelha, quando ela vai sendo conduzida pelo seu pastor, tem várias ovelhas num campo, várias. E ele está atento a toda a movimentação das ovelhas, porque tem muitos perigos ao redor, muitos perigos. E aí ele fala assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, pois tu, ó Senhor, está comigo. Tu me proteges e me diriges. É uma mensagem confortante para os dias de hoje. A gente parece que está num vale mesmo, bem escuro. E é interessante que esse vale existe na região. É uma região que tem esse nome por ser uma região de um relevo muito de contraste. Então, essa região é uma região que está assim, tem montanhas de 2.800 metros e outras regiões estão a 400 metros abaixo do nível do mar. Olha que loucura! Ela tem uma discrepância maior do que nós temos aqui no Brasil, uma região tão pequena com alteração de relevo dessa forma. E essa região existe, quer ver? Eu vou compartilhar a tela. E essa região existe lá, é essa região aqui, ó. Olha como ela é acidentada. Tá vendo aí? Então, para uma ovelha cair aqui é muito fácil. Então, esse caminho tem esse nome, o Vale da Sombra da Morte, por ser de muito risco. E quando o pastor está regressando com as ovelhas no final da tarde, porque ele tinha ainda o cuidado de voltar, que não fosse no sol escaldante do deserto, mas que não fosse noite ainda, tinha que ser um entardecer perto do escurecer. Então, quando estava terminando esse caminho, já era bem tarde, era já no início, perto do início da noite. E o risco de queda de uma ovelha, de se perder, era muito grande aí no Vale da Sombra da Morte. Tem esse nome por conta dos perigos que a região apresentava. Então, aqui, interromper. Essa região, então, é uma região que existe. E o pastor, às vezes, não dava para aquele rebanho vir assim, várias, uma do lado da outra. Então, elas faziam uma fileira. E sabe como o pastor as conduzia? Ou balançando algum sino, ou cantando, porque a ovelha conhecia a voz. E elas faziam uma fila indiana para passar por esses lugares bem estreitos, para não cair no vale, tá certo? Então, ele fala, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Quando ele fala do cajado, da vara que conduz, gente, o cajado apresentado aqui, ele está com duas funções. Que ele fala cajado
e vara. E nós vamos ver quais são essas funções do cajado. Mas eu quero que o cajado tenha uma terceira função. Alguns cajados, eles colocavam uma lança meio que escondido, como se fosse embaixo do cajado, que se precisasse acionar, saía uma lança para afastar os lobos, verdade, outro animal, um leão, que quisesse pegar uma ovelha, ele acabava salvando, protegendo a ovelha com a ponta dessa lança. Então, o que é o cajado? O cajado, gente, eu separei aqui uma imagem de um cajado e vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, o cajado, ele tem esse arco aqui, para quê? Quando a ovelha caía, ele pescava a ovelha com essa parte do cajado. Pescava a ovelha, puxava pelo pescoço, por onde desce, e salvava a ovelha. Essa outra parte aqui, ó, comprida, é a vara. A vara servia para dar aquela batidinha na ovelha, para colocá-la no caminho. Então, quando ela tentava se desviar, ele dava batidinha e botava a ovelha no caminho certo, para ela não correr riscos e cair num penhasco, naquela região totalmente árida. Então, o cajado, gente, esse instrumento, ele tem a função protetora, que é uma lança, salvadora, que é o cajado que resgata a ovelha, e também de disciplina, que é aquela varinha que dá a batida, tá certo? Para a ovelha continuar no caminho certo. Então, esse pastor, ele tem o controle daquela situação, todo o controle daquele rebanho todo. E Jesus é o nosso bom pastor. Ele tem o controle das coisas que estão acontecendo. Não pense diferente. Deus tem o controle das coisas que estão acontecendo. Esse cajado aí, ele vai nos proteger, nos salvar e nos disciplinar para colocar a gente no caminho correto. Uma outra situação é que quando esse pastor está levando as ovelhas para o curral, para o aprisco lá, ele conta as ovelhas. Ele conta, às vezes, outras vezes ao dia. Tiver necessidade, se ele suspeitar que está faltando ovelha, porque às vezes tem rebanhos muito grandes e rebanhos menores. Ele conta as ovelhas. E, gente, se faltar uma ovelha, ele deixa todas num lugar seguro e vai atrás dessa única ovelha. E a gente vê Jesus falando em parábola da ovelha perdida. Eu vou até compartilhar a tela aqui, o texto da ovelha, a parábola da ovelha perdida. O texto diz assim, tá lá em Mateus 18, de 12 a 14, também tá em Lucas, de 1 a 7, que diz assim, que vos parece? Se alguém tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará as 99 nos montes para ir buscar a que se extraviou? E se acontecer achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por esta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim também não é da vontade do vosso Pai que está no céu que venha a perecer um só desses pequeninos. O Senhor, Ele deu a vida, nem que fosse um só ser humano que se fosse na terra, Ele daria a vida por nós. Porque Ele ama a cada um, na sua individualidade. Então, Ele deixa as 99 e vai atrás dessa que se extraviou. E fala da alegria quando a encontra.
No outro texto vai falar que ele a carrega nos braços, de tão alegre, e faz uma festa quando aquela que estava perdida foi encontrada. Quando a gente está num mau caminho, que o Senhor vê que a gente volta, que a gente aceita o cuidado dele, o resgate dele. Ele se alegra com as nossas conquistas, com o nosso resgate. E tem uma passagem bem interessante que eu vou contar uma história para vocês. Lá, nessa região, tem muitos turistas também. E um dia, um guia estava explicando para um grupo de turistas que estavam no ônibus a importância de um pastor, seu trabalho, o que eles fazem. E aí, os turistas falaram assim, a gente pode descer para tirar umas fotos? Aí o guia falou, olha, aqui é uma região perigosa, estamos numa disputa aqui ainda, vocês podem descer 10 minutos, tirar as fotos e volta para o ônibus. Enquanto esses turistas estavam tirando as fotos, um viu que um pastor pegou uma ovelha e quebrou a sua patinha. Aquilo foi tão chocante para o turista que ele procurou o guia e falou, olha, gente, está errado. Não tem aqui um lugar que defenda os animais, de proteção aos animais, porque aquele homem acabou de quebrar a perna de uma ovelha. E aí o guia observou e esse homem estava ali enfaixando aquela perna como se fosse prestando os primeiros cuidados, né? Socorro ali, treinando como é que enfaixava. Aí o guia viu que todo mundo ficou muito chateado, foi lá conversar com esse pastor. Aí esse pastor, do jeito turco de falar, árabe, né? Não pode falar turco, é árabe. O jeito árabe, assim, de falar, que nem todos são da Turquia, né? Uns são libaneses, outros são... E conversou e voltou. E aí, quando ele voltou, ele explicou, ele falou, olha, eu conversei com o pastor e ele falou que essa ovelha é uma ovelha muito levada. Ela sai direto do rebanho. Ela ficou 3 semanas perdida, sendo procurada. Quando foi encontrada, ela estava cheia de carrapicho, de galho, pedaço de árvore nela, a lã toda enrolada, ela foi tosquiada e essa lã não serviu para nada. Da outra vez, ela se machucou, tive que levar para o veterinário. Da outra vez, uma cobra quase picou, mordeu ela, e aí eu tive que resgatar. E é uma ovelha que dá trabalho. Muitas pessoas falaram para eu vender para ela ser abatida. Mas eu amo essa ovelha. E aí eu faço isso para cuidar dela, para ela saber que ela tem um pastor. E aí ele colocou nos ombros e falou, enquanto ela não melhorar a patinha, eu vou carregá-la, para ela ter confiança em mim e ela aceitar o meu cuidado. Então, às vezes, Deus dá uma disciplina na gente e eu já senti isso muitas vezes. Então, é isso. Agora eu vou falar um pouquinho mais rápido, que o cenário parece que muda quando ele fala assim, lá no verso 5, preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enche o meu copo até derramar. Gente, parece que o cenário mudou, a metáfora mudou. De repente você é um convidado de honra que te coloca na frente daqueles que querem, às vezes, o seu mal, te quer destruir, tem prazer nas suas derrotas, nas suas fraquezas. E ele fala, olha, eu vou ungir sua cabeça, eu vou preparar um banquete diante de todos. O que ele está querendo dizer com tudo isso? Te honrar no meio da dificuldade, no meio do perigo, daqueles que às vezes querem o seu mal. Ele fala, eu te protejo. Fica tranquilo que eu estou aqui com você. Esse banquete é para você porque eu estou te honrando, porque eu te amo. E eu faço isso porque eu te amo. Aí ele fala que, nesse sentido, ele está tomando as nossas lutas,
as nossas pelejas. Unges a minha cabeça com óleo, mais uma honra. Esse óleo, gente, esse azeite era um óleo aromatizado, era um perfume que se colocava no centro assim da cabeça quando estava recebendo um convidado de honra. Ele fala que ele nos honra e ele fala que enche o nosso cálice e transborda, vai além daquilo que você imagina. Ele dá com abundância. Isso é maravilhoso. O Senhor nos está dando mais do que a gente espera. O cálice transborda, a bênção vai transbordar, o refrigério vai chegar, a solução vai chegar, muito mais surpreendente do que a gente imagina. Isso não é uma questão de acreditar, é uma questão de fé, é uma questão de entender que a palavra de Deus é para aquele tempo de Davi e é para hoje, porque o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, e depois que ele conta todas, que todas estão em segurança, ele deita na porta, e Jesus fala que é a porta, e a porta que para entrar tem que passar por ele, e ele protege as suas ovelhas. Amém? E aí, só terminando aqui, ele fala assim, o resto, lá o último versículozinho, né? Que eu não posso deixar de falar, porque eu tô correndo com o tempo, que a live tá me dizendo que eu tô esgotando o tempo. Diz assim: e viverei na casa do Senhor para sempre, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Por quê? Porque, gente, ele tá falando que não quer deixar esse pastor. Um pastor que cuida, que protege. Ele não quer, que supre sua necessidade. Ele quer voltar para essa casa, para a casa desse pastor que tem esse cuidado. Também tem o sentido da vida eterna, que nós temos uma vida eterna que vamos passar todo o tempo com o Senhor. Mas antes da vida eterna, a gente precisa voltar para a palavra, voltar para o Senhor e estar com Ele. Tá certo? Então, como deixar esse Senhor? Como deixar um pastor desse que cuida, que supre as nossas necessidades? E aí eu vou terminar com um pensamento aqui que eu coloquei assim. Deixamos muitas vezes de sermos felizes por coisas não essenciais. Deixamos muitas vezes de sermos felizes por coisas que não são essenciais. O pastor, ele supre o essencial, mas também nos surpreende quando ele faz o nosso cálice transbordar. É uma medida dobrada daquilo que você espera, tá bom? Esse é o estudo de hoje. Espero que vocês tenham sido abençoados com essa palavra. Me abençoou muito, muito mesmo. Obrigada aí, Sandra, Zilá, Regina, Willy, Carol, Hamilton e aqueles também que não puderam estar. Beijo, gente! Tchau, tchau! Obrigada, eu que agradeço!